Olá pessoal, que bom tê-los aqui novamente. Meu nome é Marinês Carmona, eu sou uma das colaboradoras do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. Durante todo esse período da pandemia, nós temos realizado nossos trabalhos de forma remota e usamos os canais, Instagram, o YouTube, enfim. Você pode solicitar nossas vibrações, nossos trabalhos espirituais de forma remota e também pode acompanhar aqui no nosso canal esse espaço que nós chamamos de Evangelho. Às segundas e às quintas, às 20h30 da noite, estamos aqui com temas para reflexão e também temos um momento intimista que é por volta do meio-dia, são textos curtos e esse momento intimista ele aparece nas terças, quartas e sextas-feiras, sendo que nas sextas-feiras esse espaço é dedicado às crianças. Então nós pedimos a todos que deixem suas impressões, suas opiniões. Se vocês tiverem algum tema de interesse, coloquem para que a gente possa abordá-lo aqui. E nós estamos aqui dispostos ao trabalho que vocês solicitarem, tá bom? Hoje, o tema que eu vou trazer a vocês é que nós somos todos contadores de história. Nós temos uma capacidade infinita em contar histórias e compartilhar as situações que acontecem em nossa vida com as pessoas que estão à nossa volta. Seja falando o que realmente aconteceu, descrevendo fatos verídicos, mas também a gente tem essa capacidade de romancear as situações que nos acontecem. Quando eu falo romancear, não é que tudo é lindo, maravilhoso, não. A gente também cria histórias que não são muito legais, né? E a gente vai contando isso para que a gente leve essas pessoas que estão ao nosso redor se interessem por essas histórias. Quando nós estamos relatando o dia para os nossos companheiros, nossos amigos, nós estamos criando uma história. E aí, quando a gente também trabalha e nós vamos levar um produto ou convencer as pessoas de uma ideia que nós tivemos, nós também usamos toda essa imaginação para criar histórias, né? E nas conversas que a gente vai trocando essas histórias com as pessoas. E quando eu digo que nós vamos usando a nossa imaginação, é bem isso que acontece, né? Vocês sabiam que o cérebro, ele não distingue a verdade da imaginação? Se nós tivermos uma situação que nós inventamos essa história, nós criamos essa história e nós vamos repetindo constantemente a mesma história, ela se torna verdade para nós. E o que acontece internamente de nós é que quando nós criamos uma história e ela não está totalmente ligada aos fatos como ocorreram, porque ela tem a ver com a nossa percepção, nós começamos a despender uma energia muito grande para manter aquela história, para manter aquela crença, para manter aquela situação tal qual nós acreditamos que ela tenha acontecido. Então vamos pensar o seguinte: quando as coisas são boas, até é legal, criar, imaginar uma coisa muito boa, e vender essa ideia muito boa. Mas quando nós começamos a imaginar, até por não estarmos tão equilibrados, não tão atentos ao que realmente acontece, nós vamos criando histórias ruins, histórias difíceis, histórias de sofrimentos.
E nós fazemos de tudo para manter essa história. Nós vamos buscar elementos para validar essa história. Então a gente começa a utilizar tanta energia para mostrar que aquilo é real, que nós vamos nos desequilibrando cada vez mais. Então, quando nós estamos numa situação que nos tornamos vítimas, né? Que a gente já discutiu muito isso aqui no nosso canal sobre ser ou não vítima, não existem vítimas. Nós vamos buscando elementos para validar esse vitimismo. Nós vamos buscando culpados, nós vamos efetuando julgamentos, nós vamos criando toda uma condição para validar aquela história e ao mesmo tempo despendemos muita energia. E nós vamos envolvendo as pessoas ao nosso redor, porque nós vamos relatando e vamos buscando mostrar para esse ouvinte o quanto nós somos vítimas. Existe um estudo chamado Dianética, que ele fala muito sobre isso, né? Quando nós criamos uma mentira para nós, né? E a gente até acredita que essa mentira seja verdade, internamente a nossa consciência sabe que aquilo não é verdadeiro. Então ele fica tentando arrumar elementos para trazer isso para a forma externa, para comprovar que isso não é verdade. Então imagina o trabalho que a gente vai despender para isso, né? A gente acaba criando um conflito interno entre aquela história que eu criei, que eu comecei a acreditar que ela seja verdadeira, e a minha própria consciência, que é o meu canal, vamos colocar assim, do meu mental superior, que precisa me ajudar a entender que aquilo não é verdade. Então, se a gente pensar nisso, aquela história de mentirinha branca não existe, né? Essa também é uma mentirinha que a gente criou pra gente. Essa coisa da gente contar e recontar as mentirinhas fazem que eu starte esse processo do meu cérebro, do meu estado interno, do meu emocional, para trazer a verdade à tona, porque a verdade ela tarda, mas ela não falha, né? A minha mãe sempre brincou dizendo: a mentira tem perna curta. E aí a gente precisa pensar que mesmo as pequenas mentirinhas criam um padrão dentro de nós. Então aquela coisa de, eu não quero falar com a pessoa, eu estava ocupada, nossa, não vi a sua ligação, fala para a mamãe que eu não estou em casa, né? Não é assim que a gente cria as nossas pequenas mentiras, até isso vai se tornando um hábito, né? Ou melhor, uma vicitude. E a gente acaba nem percebendo que nós startamos o processo de criar essas mentirinhas. E isso faz com que nós despendamos muita energia para mantê-las. Então, como nós somos seres num processo evolutivo, a nossa evolução ela é realizada no nosso interior, em nossa mente, em nossos padrões de pensamento, em nossas crenças. Se nós deixamos que a ilusão ganhe terreno, né, e a gente não pare e fala, olha, isso aqui não é real, isso aqui não é fato, isso daqui é a sua interpretação, isso é a sua forma de ver essa situação, nós vamos criando essas histórias e nós vamos repetindo e facilitando cada vez mais que as situações difíceis ganhem terreno, né? Muitas vezes essa mentirinha, essa história que nós criamos vão tornando o nosso dia a dia sofrido. Nós vamos tornando a nossa vida difícil,
porque a vida é para ser simples, é para ser fácil, mas devido a esse conjunto que nós vamos criando na nossa mente de histórias, e essas histórias, na verdade, é quando nós estamos nos recusando a ver a verdade. A nossa verdade, a situação verdadeira que está acontecendo, a verdade do outro. Então, percebe quanto isso nos leva a um momento difícil, e nós vamos colocando energia para manter isso. Então, quando nós buscamos a verdade, a gente já tem essa frase, né, do João, que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase, ela tem um patamar muito amplo de entendimento para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, né? Nós contamos história porque às vezes nós não desejamos ver os nossos erros. Então, nós criamos uma outra forma de olhar para a situação. Nós contamos história para justificar as nossas omissões, nossas faltas. Então, a gente fala que a gente não teve tempo, que a gente não estava bem, que a gente teve muitos outros compromissos, e a gente vai burlando, né, essas nossas omissões. Nós contamos histórias porque nós queremos parecer bons. Então a gente conta a história, fala que o outro, né, não foi muito legal, que o nosso chefe é uma pessoa muito difícil. A gente vai contando histórias, né? E aí a gente precisa começar a se colocar e buscar sempre colocar a verdade dos fatos, ser sincero, ser verdadeiro, né? Porque quando nós funcionamos assim, pensa, nós também trazemos essa vibração da verdade para nós. A verdade através das pessoas, as pessoas conseguem ser mais verdadeiras conosco. Não é verdade? Então, a gente pode falar a verdade, mas sempre de forma amorosa. A gente não tem que proteger o outro, porque quando a gente tenta proteger o outro da verdade, nós estamos, na verdade, dizendo que ele não é capaz de lidar com aquilo. Nós estamos colocando essa pessoa num patamar de inferioridade. E não existe isso. Nós somos todos iguais. Nós somos todos capazes. Nós todos estamos num processo evolutivo e nós precisamos lidar com as situações, com os fatos, com a verdade. Então, imagina quanta dor a gente poderia evitar se nós lidássemos mais com a verdade, né? A verdade, ela não constitui edificação que se levante por informações alheias. No caminho da vida, é realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Essa frase é do Chico Xavier, dita pelo Espírito Irmão X no capítulo 32. Vou repetir. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, quando nós pensamos em lidar com a verdade, significa que nós vamos trabalhar a nossa inteireza de caráter, a nossa firmeza de ação,
a nossa harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Essa frase também aparece nos ensinamentos dos espíritos superiores. Então, nós estamos prestes a terminar esse ano, que foi um ano muito difícil, mas ele foi muito rico em ensinamentos, em lidar com essa realidade, em darmos importância às coisas que são realmente boas para nós, para os outros, para a nossa alma. Todos nós buscamos ter mais informações, nós buscamos formas de nos equilibrarmos e de observar o nosso interior. Como é que nós estamos lidando com as realidades que se colocam? Olhando sem o julgamento para quem está ao nosso lado, buscando toda a paciência de entender a visão de cada um naquela situação. Então, nós observamos mais os nossos relacionamentos e observamos mais ainda a nós mesmos, as nossas reações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e buscamos o tempo todo, aqui falamos muito sobre isso, buscamos a qualidade do pensamento. E o pensamento, ele tem, vamos dizer, dois lugares aqui internamente em nós. Nós temos um mental, que a gente chama de inferior, que é onde a gente tece esses pensamentos do dia a dia, né? E nós temos um mental superior, que é aquele que nós precisamos buscar, das virtudes, da consciência maior, da benevolência, tudo aquilo que tem virtudes, ele se encontra nesse mental superior, e é onde a gente tem os insights através da vibração e dos nossos mentores nos trazendo elementos para a gente ter uma vida melhor. Então, essa verdade também dita no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, essa verdade nós vamos construindo ao longo do tempo, né? As coisas vêm, cada momento vai nos trazendo essa amplitude de consciência. E a verdade é como a luz. O homem, para habituar-se a ela pouco a pouco, ele tem que ir no seu tempo, porque a luz total pode nos cegar. Então, nós temos que nos empenharmos em construir essa verdade. E uma das formas é exatamente aquela que eu falei. Vamos parar de contar pequenas mentiras. Vamos buscar sempre sermos verdadeiros em cada situação, verdadeiros com cada pessoa que está ao nosso redor, com as histórias que nós contamos. Então, eu convido vocês todos a acionar esse observador. E é uma coisa que eu sempre falo aqui nesse canal, em nossos momentos de evangelho. Quando nós somos observadores de nós mesmos, nós estamos atentos às nossas emoções, à forma com que nós nos relacionamos com o outro. Nós estamos abertos e dispostos a ver como é o impacto que as pessoas nos causam e olhar esse impacto para ver se vale ou não a pena o desgaste que muitas vezes nós temos. Muitas vezes nós damos tanta importância a coisas tão pequenas que a gente poderia deixar para lá. Ou aquela frase que a pessoa falou não era exatamente para nós. Ela falou porque ela não pensou, né? Então nós temos que nos observarmos para entender que nem tudo é sobre nós, né? Nós somos tão egocêntricos que a gente muitas vezes acha que tudo é em relação a nós e não é. Às vezes a pessoa está num outro momento.
Então, nós precisamos observar isso. Então, também uma outra frase que traz essa questão da verdade é a seguinte: conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço, em burilamento constante. Essa frase é do Emmanuel, no capítulo 173 da Fonte Viva, que o Chico Xavier trouxe a nós. Então, pessoal, é isso. Essa reflexão que eu trouxe a vocês é para que vocês pensem a respeito de como a verdade faz parte da vida de vocês, o quanto vocês estão dispostos a ver a verdade, porque muitas vezes olhar a verdade das situações, dos relacionamentos, daquilo que a gente reclama em relação à vida, não é muito fácil. Nós precisamos ter coragem. Coragem porque uma vez que a gente olha essa verdade, nós precisamos fazer alguma coisa. Ninguém acessa a verdade e deixa ela num cantinho. Uma vez acessada, a verdade cobra de nós ações. Então, nós precisamos hoje, nesse momento onde nós estamos vivendo uma mudança do nosso planeta, da nossa realidade, do nosso planeta em termos vibracionais, nós precisamos ter coragem de olhar aquilo que nós precisamos mudar em nós, o quanto nós precisamos nos empenhar em transformar o nosso interior em verdade, para que dessa forma todas as nossas virtudes possam vir para o exterior, para as nossas relações, para o nosso dia a dia, para que nós possamos ser mais felizes, porque a verdade liberta, tá bom? Então eu agradeço a todos por estarem aqui, dedicarem esse momento para ouvir essas palavras e venha participar do GEAFA. Siga todas as nossas ações e participe, tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e boa semana.